aí, pessoal, bem-vindos a mais um episódio da nossa websérie Hipsters Portfólio Dev, que é onde a gente faz um projetinho do começo ao fim, do zero até a sua publicação lá no GitHub, em algum repositório, para esse projeto servir realmente como um portfólio para você quando você for buscar uma nova vaga de emprego ou mudar mesmo. A gente sempre tenta trazer especialistas para fazer esse projetinho do zero aqui com vocês. E hoje, como a gente está falando sobre ciência de dados, o nosso projeto vai ser exatamente sobre isso, com uma especialista que é a professora Ana Raquel, que ela trabalha aqui na FIAP, a universidade onde a gente está gravando tudo isso. Tudo bem, Ana Raquel? Tudo bem, Fabrício, e você? Tudo E ótimo. aí, galera, tudo bem? Bom, prazer estar aqui com vocês hoje, Fabrício, poder compartilhar um pouquinho como que é um projeto de Data Science e a gente vai fazer end-to-end mesmo, do início até o fim, né? E a gente vai criar ali todo o pipeline e publicar no GitHub. Perfeito. Então, acho que vai ser bem legal para a galera poder aprender como é que faz e até, como você bem falou, né? Mostrar ali que, de fato, a pessoa sabe aplicar ali um algoritmo, sabe mostrar para o mercado que ela está apta ali, né, para poder trabalhar com Data Science. Então, vai ser bem legal. Perfeito. E eu quero que você explique pra gente o que a gente vai ver, o que é o tema do nosso projeto de hoje. Bom, é um tema bem legal, gosto muito, inclusive estou com uma camiseta de uma banda que eu amo muito, que é o Pink Floyd. A gente vai estar classificando aqui músicas que são agitadas e lentas no Spotify. Ah, então é uma base de dados do Spotify. Exatamente, eu Maravilha. peguei o tema de música porque eu adoro música, né? E eu mexendo na base dá para fazer vários insights, na verdade. Eu vou conversar aqui um pouquinho com vocês, mas dentro ali das colunas eu achei uma bem legal que eu consegui transformar ela numa variável ali, que a gente fala que é target, né? Para poder criar esse modelo preditivo para a gente poder ver o que é uma música agitada ou lenta com base em algumas características. Então vai ser bem legal, a gente vai testar alguns algoritmos aqui juntos, ver qual que melhor se comporta, e claro que antes de testar o algoritmo a gente vai ter que tratar essa base, entender a base, né? E aí sim a gente consegue publicar esse projetinho no Git, então vai ser bem legal. Perfeito. Então a gente vai seguir aqui no passo a passo. Eu vou fazer o papel da orelha aqui, né? Perguntando coisas durante a programação aqui para Ana Raquel. E ela vai ficar ensinando pra gente, né? Passo a passo. Você que está aí de casa, eu recomendo que você abra o seu Google Colab. Se você não sabe, é uma ferramenta onde você consegue rodar código Python e rodar esses modelos de análise. Para você criar um novo, é totalmente gratuito, claro. Abre aí o seu browser, né? O seu Google Chrome e vai lá, colab.new. Ou você pode simplesmente entrar no site do Colab e criar um novo projeto e aí seguir passo a passo escrevendo o que a gente está fazendo aqui. Bora, Ana? Bora! Então vamos acompanhar aqui na tela para a gente poder ver o passo a passo, tá, Fabrício? Eu trouxe aqui já o Colab prontinho com os códigos, mas a ideia aqui é a gente passar com a galera linha a linha, entender o que está sendo feito e você vai questionar também bastante para mim, Sim. né? Só que antes eu quero mostrar para vocês de onde eu tirei essa base. Tá Então bom. a gente está comentando aqui base do Spotify, né? Eu vim aqui no Kaggle. Então, o Kaggle, ele é um site que tem vários datasets, vários cases, até mesmo ali pessoas que concorrem ali, fazem competições, né, sobre ciência de dados. Então, acho que aqui é um lugar bem bacana para a gente pegar datasets. Inclusive, até o próprio site oficial do Spotify, se você entra lá, tem datasets. Então, é bem interessante também, tá? Então, mas aqui eu achei esse já pronto pra gente aqui do Kaggle, que ele fala pra gente o seguinte, né, que essa base de dados contém ali 125 gêneros diferentes de músicas, e aí tem algumas características, né, que até aqui logo em seguida eles colocam descrição de cada uma delas. Inclusive eu já trabalhei com um dataset desse parecido numa das aulas da Postec, que é de análise exploratória, que eu peguei uma base do Rolling Stones que tinha mais ou menos essas características. Então quando eu peguei essa base de dados, foi mesmo para fazer análise exploratória, e aí dentro delas, eu até estudando ali a base, eu vi que tinha esse potencial de criar um modelo preditivo. Então logo quando você fez o convite, já pensei, vou usar essa base, só que não só do Rolling Stones, eu peguei vários gêneros aqui, né, pra gente poder trabalhar. E o que me chamou a atenção aqui, ó, tem uma certa coluninha que se chama Valence, essa daqui, ó, que ele fala que é uma métrica que mensura o quanto que a música ela pode ser ali considerada positiva ou negativa. Entendi. No termo de você ser ali mais alegre ou mais melancólica. Você pode dar um zoom pra gente ver melhorzinho aí? Um Ctrl mais? Boa. Ficou melhor? Melhor. Então ele fala, aqui tá em inglês, mas traduzindo pra galera, ele fala que ele mensura ali de um nível de 0 até 10, né, um range, o quanto que essa música, ela soa ali, de fato, positiva, né, mais dançante, ou mais triste, mais melancólica. Então, qual que vai ser a ideia aqui? Eu pensei, bom, uma música, se ela tá com esse nível de valência um pouquinho mais baixo, não significa também que ela seja triste. Podemos pensar em músicas que são mais assim, que tem menos ali instrumentos fortes, né? Uma batida não tão forte, mas só que também não é triste. Sim, né? Várias músicas de MPB, por exemplo. Isso, né? exatamente. Então, o que eu pensei? A gente vai separar, vai classificar em músicas agitadas e lentas.
né? Para não falar que é triste, porque, Tá não, bom. porque né, não tem ali o nível de valência alto, significa que é triste. Então, eu pensei nessa estratégia, tá? Bom. Então, se a galera quiser entrar aqui, eu peguei a base dessa fonte, O link tá? vai estar na descrição aqui do vídeo. Exatamente. E eu deixei aqui também traduzido né, os pontos principais aqui pra gente conversar no Colab. Quando eu tava lendo lá o uso da base, eles deram até alguns insights aqui pra gente, né? Ele falou que além de você poder utilizar ali para vários algoritmos de machine learning, que eu até pensei que daria para também utilizar a clusterização aqui, seria legal, seria até outro tema, né? Mas daria também para você, por exemplo, construir aqui sistemas de recomendação, eles falam lá mesmo na base, né? E também dá para fazer classificação, olha, ele até falou aqui de recurso de áudio, gêneros disponíveis, então dá para fazer vários cenários. Acho que até é legal a galera aqui se inspirar nesse projeto e talvez criar algo diferente. Criar né? isso com a gente e depois criar outros e publicar como mais portfólios ainda. Exatamente. Eu acho que o futuro chefe vai gostar, né? O futuro RH. Sim, com certeza. Acho que é bem legal, Fabrício. Então, a gente vai começar a criar. Então, o primeiro passo quando a gente vai criar um projeto de Data Science é a gente entender qual que é o objetivo, né? Então, tem um propósito para você estar criando aquele algoritmo. Então, a ideia aqui vamos pensar que lá no Spotify eu vou ter que criar playlists que são de músicas agitadas e músicas lentas, né? Então, eu tenho que fazer essa preparação de forma automática, né? Então, vamos criar um modelo preditivo para fazer isso pra gente. Então, beleza, a gente definiu ali o problema de negócio. Agora, a gente vai pegar a base, importar aqui no Python, entender qual é a nossa target, que se eu quero prever algo, né, tem que ter ali uma target, tá? O modelo aqui vai ser de classificação, então a gente tem ali um modelo supervisionado. Como eu falei para vocês, tem vários cenários que eu poderia aplicar aqui. Nesse vai ser o supervisionado. Então eu não tinha essa coluna target aqui, mas eu criei ela. E eu criei com base numa estratégia que a gente vai ver juntos aqui. E a nossa coluna target, ela vai ser positividade ou não tão positividade? Se ela tá agitada lenta ou ou lenta. agitada. Isso, exatamente. Lenta ou agitada, tá? Então vamos lá, só para mostrar para a galera aqui, ó, nessa pastinha eu já coloquei os dataset.csv que eu importei lá do Kaggle. E esses novos underline dados são duas linhas ali apenas de dados, tá, Fabrício, que eu coloquei só para a gente testar. É um dataset, vamos pensar ali, tá? Que eu vou utilizar esses dados que o meu modelo nunca viu antes, para ver o quanto que ele consegue classificar as músicas, se realmente deu certo. Ele vai prever sobre essas músicas dos novos dados. Exatamente, porque a gente vai fazer treino e teste, mas eu também coloquei aí 2 novos dados que nunca viu para ver se ficou legal ou não. Bom, então para colocar os arquivos aqui é só você pegar lá do site, né, do Kaggle, você importa lá o dataset.csv, você pega ele do download, ele arrasta para cá, bem facinho, né? E esse XLSX, ele é o Excel que eu coloquei ali nos novos dados pra gente poder testar, ver se de fato o modelo tá ficando bom. Então são dados que o modelo nunca vai ter visto e para fazer uma previsão em cima deles. Exatamente. Além do treino e teste, que a gente vai separar aqui, esses são 2 novos dados que eu coloquei ali só pra gente ver se tá funcionando mesmo. Tá bom. Tá? Bom, então eu vou fechar aqui essa pastinha de arquivos e a gente vai começar aqui a fazer o hands-on, tá? Então, primeiramente, a gente vai estar importando o Pandas. Por quê? Porque o Pandas ele é a nossa biblioteca oficial, real, para poder trabalhar com os dados. Então, normalmente a galera de ciência de dados utiliza muito o Pandas para trabalhar com os dados. E aí pode acontecer de, poxa, e se você está lidando com muitos dados, Big Data, por exemplo, até deixa a dica aí para o pessoal estudar o Polars, por exemplo, que é uma ferramenta também, uma biblioteca que trabalha com grande volume de dados. Pode ser uma opção também. Mas o Pandas, ele serve bastante, tá, Fabrício? Eu gosto muito dele, inclusive, tá bom? Então, aqui vai ser a opção pra gente poder mostrar todas as colunas, né? Vou dar um df, vai ser a variável que vai armazenar nossos dados, tá? Então, tô dando pd.read_csv, porque é um CSV, e a gente vai colocar aqui o df.read para mostrar as primeiras 5 linhas. E aqui estão nossos dados, olha só que interessante. Inclusive, olha, eu consigo pegar a barrinha e ver todas as colunas. Ele não tem, porque senão teria uns 3 pontinhos e cortaria várias colunas fora. Eu acho que normal, galera que já tá trabalhando com Panda já deve ter visto isso em algum momento, Com né? certeza. Normalmente ele aparece 3 pontinhos, tá? Então aqui é bem legal pra gente mesmo explorar aqui as colunas, tá? E aí vamos ver o tamanho, né? Tamanho, exatamente. Porque assim, eu posso olhar aqui, ver quais são as colunas que tem, e muito também, para entender os dados, além de ficar olhando aqui para as colunas, eu poderia voltar aqui para o Spotify, na base, né, e ler também um pouquinho sobre elas, tá? Mas, como você mesmo falou, eu preciso também analisar o volume de dados. Então, eu gosto muito de ver pelo df.shape. Olha só que volume gigante que a gente tem aqui. 114 mil linhas, 21 colunas. Exatamente. Então, é uma bela base aqui para criar um algoritmo, né? Com então, certeza.
Até a minha dica aqui para vocês é a seguinte, tem que ter um grande volume de dados para você poder criar um algoritmo ali que seja, de fato, ele funcione ali, legal, não tenha ali, de fato, underfitting, que a gente fala, né? Que é quando eu tenho pouca base de dados e um grande volume ali no caso, né? E aí você cria um algoritmo que ele não vai ser representativo, né? Faltou amostras para ele aprender. E na sua experiência para um modelo supervisionado como esse, o que é um tamanho legal, uma quantidade legal de dados, de linhas? Tá, essa pergunta é meio difícil, né? Porque assim, não tem uma receitinha de bolo, um padrão, acho que depende. Mas também você não consegue criar nada muito bom com 500 linhas, 100 linhas, tá? Eu penso que acima de 1000, ainda 1000 eu acho pouco, tá? Legal. Mas você pega, por exemplo, uma base como essa, que você 114 tem mil, 114 tá mil, tá legal. Entendeu? Claro, não é um padrão, tô avisando aqui pra galera. Mas também não tenta fazer algo legal com 100 linhas. Tá bom. Né? Se você vai conseguir criar ali algo só pra forma acadêmica mesmo, pra estudo. Mas pra colocar algo, deploy de um modelo desse tipo, não dá, tá? Agora o próximo passo que a gente vai fazer aqui é criar a variável target, justamente porque, Fabrício, eu falei pra você no comecinho, pra galera, que ela não existe nessa base. Eu criei aqui pra poder fazer algo diferente e mostrar pra galera o poder de um modelo preditivo, né? Então, o que eu escolhi aqui para colocar na target? Eu peguei a valência das músicas, né? Que é aquela valence, aquela coluna valence que a gente viu. Então, o que estava descrito lá no site, eu coloquei aqui traduzido, que ele fala que, de acordo com a regra de negócio lá do Spotify, né? Uma medida que vai variar do range de 0 até 1. Então, pode ter 0.2, 0.3, 5 até 1, né? Que vai descrever quanto essa música ela é positiva ou negativa. Mas como eu falei para vocês, eu não vou falar que é negativo só porque é lenta. Tá bom? Aqui é uma coisa que eu coloquei pra mim, tá? Então, a gente vai estar pegando ela e classificando entre músicas agitadas ou lentas, tá bom? Só que antes da gente fazer aqui esse ifzinho no Python para poder verificar, que eu vou colocar um certo limiar ali pra gente poder decidir se vai ser agitado ou não. Então, eu pensei no seguinte, 0.5, que é a metade, né, desse range. Se for acima disso, vai ser positivo. Se for abaixo, vai ser lento, né? Agitado e lento, agitado, né? Razoável. Então, é um limiar que eu criei ali, ficou legal. Você pode criar outro se quiser em casa, exatamente. Né? Pode até estudar a correlação de outras variáveis com essa. Excelente. Né? E olha só que legal, você poderia até mesmo pegar todas essas variáveis e já vou falar de outras técnicas mais avançadas aqui. Por exemplo, aplicar um PCA, agrupar essas variáveis e depois rodar um algoritmo de cluster em cima. Acho que é legal também o desafio para a galera. Belo desafio. Né? Então, só para a gente poder entender um pouquinho sobre essa variável valência aí, o que eu vou estar fazendo? Eu vou importar o Matplotlib aqui, tá? E aí a gente vai criar um gráficozinho de histograma para pegar aqui a nossa variável valence, que está lá no data frame. E aqui tem algumas configurações, esse bins é para a gente poder colocar as barrinhas do histograma, tá? Vou estar colocando aqui algumas configurações de corzinha, X-label, né? O Y-label, que é o nome ali dos eixos dos gráficos, e tem um título. Então, a gente já vai ver isso, né? Então X-label ali, valence, é o eixo X, né? Embaixo, horizontal, frequência, o eixo Y, o Y-label. Os bins, a cor blue, né? A gente vê a cor azul, edge color black, então eu imagino que seja o contorno. Isso, é o contorno. O edge color é para ser o contorno ali, tá? Legal. Então, isso aqui é alguma perfumaria que a gente põe, né, nos gráficos, tá? Mas não é obrigatório, né, a gente colocar. Mas acho que é legal quando você está criando uma análise exploratória para você entender. Até se alguém for pegar esse código para analisar o que você fez, entender o título daquele gráfico, né, o que é cada um dos eixos, acho que é bem bacana. O que a frequência representa aqui? A frequência, ele coloca aqui pra gente o quanto que aquela nossa variável x, que aqui no caso está sendo a valência, né, o quanto que ela se repete, o quanto que eu tenho daquele volume de amostra na minha base de dados. Quantidade, poderia ser também. Uma boa analogia aí seria com quantidade, tá? Então, histograma, normalmente, a gente utiliza para analisar a mesma frequência dos dados, quantidade deles. Então, eu posso, por exemplo, pegar uma variável que é contínua, que eu tenho números ali, e entender qual que é a frequência de alguns números dentro da minha base de dados, daquela coluna, enfim. Perfeito. Então, a gente vê aqui, olhando assim de cara, o gráfico parece que ele está um pouquinho mais para a esquerda, né? Deslocado para a esquerda. Então, a maioria está ali próximo do 0.3, a maioria das músicas estão um pouco mais lentas, talvez. Exatamente. É bem legal essa análise que a gente fez aqui. Justamente eu coloquei esse histograma para a gente poder conversar, Fabrício. Por que é legal a gente dar uma analisada antes? Porque, assim, não é uma curva normal, isso aqui está longe de ser normal, mas também não tem muita simetria de falar que tem outliers, né? E daria também para a gente analisar esse comportamento se eu colocar aqui, por exemplo, ó,
a próxima linha, ó, vou até deixar aqui o gráfico e rodar ela embaixo pra gente poder ver, ó. Se eu colocar aqui o nome dela, Def Balance, e chamar o Describe, a gente consegue ver as estatísticas básicas, né, dessa coluna. Então, olha só que legal. A média tá 0,47. Você falou que, né, só batendo o olho aqui... parecia ali no 0,3, 0,4, enfim. Tá nessa região aqui, é isso que você entendeu, né? Então, olha só que legal. O gráfico, ele diz muito e a estatística também diz muito. Então, o legal de você pegar e plotar um gráfico é bem diferente de você, por exemplo, só olhar uma estatística, porque você consegue visualizar. Sim. Né? Então, eu gosto muito de ver essa combinação. E é legal e interessante, por exemplo, né, ó, se a gente for ver aqui o desvio padrão. Então, o desvio padrão é para eu poder ver o quanto que eu tenho a dispersão ali, a variabilidade dos dados. Então, quanto que os meus dados estão distantes da média. A gente tem 0,25. Então, 0,25 de 0,47 não está até tão distante assim. Por isso que a gente não tem uma distribuição com aquelas caudas tão longas assim, tá? Verdade. Porque eu não tenho muito outlier, então a média não é muito afetada, tá bom? Então, o legal da gente conhecer aqui é que ele mostra pra gente os quartis, ele mostra mínimo e máximo, né? Então, acho que tá bem bacana a gente utilizar essa coluna aqui, acho que não vai trazer problema pra gente. Mas como você bem disse, né, parece que tem mais música mesmo aqui lenta do que agitada. É verdade. A gente vai ter que entender até a proporção de targets depois, pra ver se não vai ter desequilíbrio, tá bom? Bom, o que a gente vai fazer agora? Eu vou fazer aquele if que eu falei pra você de encontrar aquele limiar de 0,5, o que for acima é agitada e o que for pra baixo é lenta, tá? Só que aí eu criei uma funçãozinha para fazer isso pra gente. Então, na função aqui no Python, a gente pode criar ela com def. Então, você coloca def, você vai dar um nome para sua função aqui, que no caso, vou até dar mais um aqui, ó. Ele tá categorizar valence, né? E aí ele vai receber aqui uma linha. Coloquei o raw como uma variável de entrada, tá? Então, ele vai receber aqui a nossa coluna e ele vai fazer a seguinte verificação. Se essa linha que eu tenho aqui, né, se essa instância que está entrando for maior que 0,5, vai retornar agitada, se não, retorna lenta. Ah, legal, é o row, aí entre colchetes o valence. Então, essa linha na coluna valence, isso, for maior que 0,5, retorna alguma coisa. Exatamente, ele vai percorrer por todo o dataset, porque logo em seguida, depois de eu criar essa função aqui embaixo, ó, eu coloquei a função apply. Né? Então o que faz o apply aqui pra gente? Por favor, né? explique, né? Ele vai aplicar essa função para cada uma das linhas que eu tenho no dataset. Todas as 114 mil. Exatamente, ele vai varrer todas ali. E olha que interessante, eu tô criando aqui uma nova coluna. Ah, esse target não existia, é verdade? Você falou que ia criar. Sim, eu criei ela, porque ela vai ser a nossa variável resposta para poder criar esse modelo preditivo. E aqui com def.apply, o apply é para poder aplicar essa função. Eu simplesmente chamo ela aqui dentro, tá? E a gente vai colocar aqui o x igual a 1 para poder, de fato, colocar nessa coluna, forçar a aplicação dentro dessa coluna, tá? Então, e aí, para você criar uma coluna nova, basicamente você pega o nome do seu data frame e bota ele entre já colchetes cria. um nome aleatório, novo, que não exista já. Exatamente, é bem simples. Por exemplo, se eu pegasse, colocasse def e colocasse target aqui entre os colchetes, né? E as aspinhas e colocasse igual a 0, eu ia criar uma nova coluna no meu data frame, tudo com o número 0 ali para todas as linhas, entendeu? Então dá pra gente criar dessa forma ou aplicar uma função sobre alguma coluna já existente lá. Então é bem legal esse comando apply, a gente usa bastante, tá? Vou colocar aqui o ponto head pra gente ver como é que ficou. Então ele até demorou um pouquinho aqui, porque ele varreu todo o nosso dataset, tá? E ó, se a gente for lá no final, olha que legal. Target, ele já fez aqui o que é agitada, o que é lenta, e ele tá assim pelo dataset inteiro. E ó, deixa eu até conferir, ó, na coluna valence a primeira ali, ó, 0.715, vai lá na target, agitada, tá batendo. A segunda, 0.267, seria lenta, vai na target, tá lenta, tá batendo. Exatamente, então tá tudo certo. Então, se eu vim aqui, por exemplo, quero ver se aplicou nas linhas finais, def.tail, tail de cauda em inglês é a pontinha do data frame, né? Então, se a gente for ver aqui, são as últimas linhas, tá vendo, ó? E aqui, ó, a gente tem a música agitada, a música lenta, ó, e todas de acordo também com a nossa função, tá? Então, beleza, aqui funcionou. E próximo passo que a gente vai agora, só que é importante falar pra galera que aqui, é claro, a gente tá fazendo um portfólio, tá fazendo um projetinho pra mostrar pra galera, mas normalmente no nosso dia a dia a gente leva muito tempo em análise exploratória, tá? Então a gente fez aqui rápido, não vou olhar todas as colunas fazendo vários histogramas, vários gráficos, mas eu acho que fica até legal para dar dica pra galera, trabalhar em cima dessa análise exploratória, porque é muito importante, né? Então aqui a gente vai estar utilizando essa coluna para criar um modelo preditivo, mas
é legal você também estudar o potencial de outras colunas. Você poderia ter outros insights e tudo Outros mais. insights, justamente, né? Então, acho que é legal a gente falar pra galera. Pega esse dataset e também faz uma análise exploratória, porque eu acho também, Fabrício, que é legal para colocar em portfólio. Sim. Então, cria um notebook para análise exploratória, cria outro para colocar um modelo de classificação supervisionada, coloca um outro modelo de não supervisionada, para fazer vários cenários, né? Pode até partir para Deep Learning e começa a ser algo mais complexo aqui, né? No futuro, galera. Exatamente, no futuro. Bom, aí vamos supor aqui que a análise exploratória está já fechadinha. E aí tem uma parte importante que a gente vai colocar aqui no projeto, que é Feature Engineer. Isso. Tá? Feature Engineer é uma etapa no processo ali do nosso projeto de Data Science, na qual você vai, de fato, ver quais são as variáveis que são potenciais para você colocar no seu modelo. E você precisa tratar essas variáveis, né? Então tá, eu já sei que eu quero colocar, mas eu preciso colocar uma tratativa nessas variáveis antes de colocar dentro do meu modelo de Machine Learning, Deep Learning e aprendizado de máquina. E aí, por que seria tratativa? Primeiro, não é toda a base de dados do jeito que ela vem na sua mão que você vai pegar tudo que está nela e colocar dentro de um algoritmo, né? Você precisa ver se faz sentido, você ter aquela coluna ou não. Então aí vai estudo em cima da coluna, né? Que a gente fala que é Feature Selection também, né? Você pode escutar esse nome. O Feature Engineer, ele está mais voltado em, pegou essas colunas, vamos transformar elas em representação, por exemplo, numérica para o computador entender. Porque pode ser que eu tenha colunas aqui que está no formato texto. Sim. Computador não entende texto, né? Até por trás de todo o ChatGPT eu tenho embeddings que fazem ali funcionar a questão de contexto, cria a representação vetorial daquele texto em número e cria uma representação para ela. Então, toda parte que a gente for trabalhar com texto, eu preciso criar uma transformação. Aqui, se a gente for ver as colunas que a gente tem, ó, de cara, por exemplo, em Track Genre aqui, né? Que é o gênero da música, aqui também tem mais, o artista, tá vendo? O nome do álbum, eu tenho texto. Então, eu não posso colocar simplesmente essas colunas no meu dataset lá, que não vai dar certo. E acho que talvez nem faça sentido muito, né? Seria como você usar, sei lá, como você falou, Pink Floyd, falar, então todas as músicas do Pink Floyd serão tristes, ou lentas, ou agitadas, ou não? Se faz sentido usar ela, né, como uma coluna para treinar o nosso modelo. Então, teria que estudar. Será que faz sentido? Sim. Né? Então, acho que depende do caso. Depende do caso. A gente teria que estudar dentro da etapa de Feature Selection. E aí, vamos supor que faz, sei lá, é importante utilizar o nome do artista. Vai ter que colocar uma transformação, por exemplo, de label encoder ou no hot encode. Para poder colocar, de fato, a palavra Pink Floyd na base de dados. Sim. Entendeu? Então, o primeiro passo aqui que a gente vai fazer é dar uma olhadinha nas colunas. Eu poderia olhar aqui o data frame, ou posso vir aqui e colocar def.columns, que aqui tem o nome de todas as colunas. Mais fácil. É legal que dá pra gente entender o que tem, né? E aí, olhando essas colunas, eu já vi aqui duas que não vai servir pra nada, né? Que é esse unnamed aqui, ó. O unnamed, eu nem sei o que é isso. Eu também não entendi. Se a gente for ver aqui, ó o que ele traz pra gente. Ele traz uns IDs aqui. Um índice um índice, qualquer. Não entendi também esse igual a zero aqui, né? Ele 2.0, na verdade, né? E também uma outra coluna aqui, ó, Track ID. Ele é um ID que deve ser pego lá da base do Spotify, que eu também acho que não faz muito sentido você colocar IDs no seu modelo de Machine Learning, né? Concordo. E isso é muito natural, porque pensa se você está extraindo algum dado de um banco de dados. Banco de dados, você tem chave primária, chave estrangeira, você vai ter ID para todo lado, mas o ID é justamente só para você poder relacionar as tabelas e identificar uma informação por um código. Mas pensando na parte analítica, não faz sentido. Não tem nada a ver com o conceito, né, com a essência. Aqui a gente quer extrair, por exemplo, tempo de música, a questão da valência mesmo, instrumento, quanto que ela é dançante, enfim. Outros fatores aqui que tem a ver com o negócio. Né? Então, é normal, vocês podem encontrar, às vezes, umas coluninhas dessas desnecessárias. Né? Então, a gente vai estar limpando essas duas aqui, no caso, que eu achei que não interessa pra gente, tá? Então, nessa próxima linha aqui, ó, eu vou criar agora um def_música, que vai ser o nosso dataset oficial aqui, na qual eu vou armazenar ele sem essas duas que a gente estava conversando antes, Fabrício. Que é o def.drop, o drop está sendo aqui no caso para excluir, né, essas duas aqui, tá bom? E aí eu vou colocar aqui o def_música.head pra gente ver como ficou. Ó, eu não tenho mais, já eliminou. Importante também a gente falar do x igual a 1 aqui,
para ele poder identificar que é colunas que a gente está removendo e não linhas. Se fosse Perfeito. linhas, ia ser axis igual a 0. Tá bom. Tá? E terminamos essa parte de limpeza de colunas que a gente não achou necessária, porque o resto aqui é igual a gente estava conversando, Fabrício. Pode ser que não faça importância. Em algum caso vai, em né? outro não, a gente vai decidir. Exatamente. A gente pode dar uma olhadinha depois, tá? Bom, ainda dentro da parte de Feature Engineer, aqui a gente vai estar falando do tratamento dos dados categóricos, ou seja, dados que são, no caso aqui, não só categóricos, a gente pode também incluir textos, né? Sim. Que tem string na base, eu preciso criar uma representação numérica. Aí, existem várias estratégias, né, que a gente pode fazer isso. Uma que eu coloquei aqui pra gente é o Label Encoder, tá? O Label Encoder, ele é uma técnica na qual você vai pegar ali a sua variável, que você tem ali do tipo string, e você vai criar uma representação, uma codificação numérica, tá? Então, por exemplo, se você tem ali os álbuns, vamos pensar aqui nas bandas, Pink Floyd, Queen, Guns N' Roses. Pink Floyd vai ser 1, Queen vai ser 2 e Guns N' Roses vai ser 3. Tá. Então, ele vai colocar um número para cada uma das bandas e vai criar uma representação numérica, uma codificação, tá? Por que isso é interessante a gente colocar aqui na base? Porque, como eu falei para vocês, o Machine Learning não vai entender texto. Para entender texto, eu tenho que criar uma representação numérica. Não existe só o Label Encoder, também existe, por exemplo, o One Hot Encoding. O One Hot Encoding, ele vai criar para a gente uma matriz. Então, por exemplo, vamos supor que eu peguei esses dados de nome de bandas e aí, em vez de eu colocar um número para cada um deles, vou pegar essa lista e estender ela em coluna. Então, eu aumento mais a dimensão dos meus dados e aí você vai colocar uma informação binária de 0 ou 1 para quando eu tenho aquela informação. Então vai ser a coluna Guns N' Roses para aquela linha é 0 ou 1. Isso. E só vai ser 1 para quando for uma música realmente do Guns N' Roses, 0 para todo mundo, todo o resto. Exatamente. Então, é legal para algumas situações, mas é importante lembrar que aumenta a dimensão dos dados. Sim. Aumentando a dimensão dos dados pode causar confusão em alguns algoritmos. Então, tem que ser aqui estratégico, tá? Eu gosto muito do Label Encoder porque aqui a gente viu que já é um data frame com bastante coluna. Tem acho que 21 ou 21, né? Então, já pensou eu pegar o nome de todos os artistas e criar, vai ficar gigantesco. Aí vai ter que vir com PCA, não vai ter jeito, tá? Era 21 e a gente adicionou uma, ficou 22, mas a gente removeu 2. Então mas agora mesmo que assim tá com 20. grande. Tá grande, ali. né? Tá ainda um volume muito grande, então eu pensei no Label Encoder, tá? E o Label Encoder, ele é bem legal porque você consegue pegar ele lá do Scikit-Learn, né? Então, você entra lá no Scikit-Learn, você tem na parte ali de pré-processamento dos dados, tem o Label Encoder pra gente poder aplicar. E aqui, Fabrício, eu vou criar também de novo uma funçãozinha para poder aplicar pra gente esse tratamento, tá? É claro, você não precisa criar função para toda a aplicação que você for fazer, mas é legal você ter esse costume porque no nosso dia a dia a gente usa muito, né? Você cria funções para poder deixar o processo mais automatizado, mais sustentável. Você pode, por exemplo, pegar esse código e utilizar em outros trabalhos que você for fazer também. Outras bases. Isso, outras bases. Eu crio muita função que copio e colo de uma para outra. Acaba ajudando, tá? Então, por exemplo, aqui a gente vai criar o def label encoder data frame, vai ser o nome da função. Vai receber uma base de dados e as colunas columns to encode, né? As colunas para a gente poder codificar, tá? Então, aqui eu já estou importando, inclusive, no Scikit-Learn, do pré-processing, estou importando o label encoder. Aí aqui eu vou criar uma variável le de label encoder que vai estar instanciando a classe. Tá vendo? Label encoder. Sim. E aqui nessa classe, depois que a gente instancia ela nessa variável, eu vou fazer um for para percorrer cada uma das colunas que eu vou receber aqui na lista de parâmetros, né? Que é columns to encode. E aqui a gente vai fazer um if. Então, se essa coluna estiver dentro das colunas do meu data frame, tá vendo? Aquele comandinho de novo def.columns. Ele vai pegar essa coluna e ele vai aplicar o fit transform daquela coluna. É o LE.fit transform. O LE é o label encoder que a gente já viu ali em cima. Isso, é a variável que a gente instanciou a classe. Então eu imagino que ele faça por baixo dos panos, ou seja, ele percorre tudo para ver o número, o unique deles, né? Talvez a quantidade de valores únicos que tenha lá e adiciona um valor aleatório para cada um. Aleatório não, um valor ordenado para cada um deles. É legal até, inclusive, o label encoder quando você tem dados que são categóricos ordinais. Você tem uma ordem para eles. Aí faz mais sentido ainda. Aqui, no caso, a gente não tem ordem, tipo, qual banda vem primeiro. Não existe isso aqui, Olha nesse que caso. pra mim... Para alguns, cada um tem a sua favorita. Eu não consigo definir qual é a minha favorita, né? Eu gosto de várias no mesmo tempo, mas a gente usa mais para essa situação, mas como eu falei para você, não compensa colocar o One Hot Encoding aqui e aumentar mais ainda,
né? Sim. Se você for ver o Spotify, o tanto de artista que tem lá, Claro. bandas, não vai dar, gente, vai ficar muito É grande, verdade. tá? Então, depois que eu fiz esse if, ele vai pro... Aí eu coloquei um tratamento aqui, tá? Ele vai dar um print aqui no else se não tiver essas colunas do data frame. Então, só para poder ver, olha, talvez você escreveu algum nomezinho errado, e se retornar esse print, significa que deu ruim. Se alguma coisa você fez errado, tá? Senão, ele vai estar retornando aqui o data frame, tá bom? E já nessa, de baixo aqui, né, ó, da nossa função, eu já vou colocar aqui quais são a lista de colunas para poder codificar, tá? Porque eu olhei lá na base de dados, é aquelas que a gente estava conversando, Fabrício. O artista, o nome do álbum, o nome da música, né? O gênero, a target, esse explicit também tá lá no formatinho de texto. Então, eu vou pegar elas aqui, a gente vai colocar nessa lista. E aqui eu vou estar chamando a função. E olha só que interessante, ela recebe o nosso data frame, né? O df música, igual estava aqui, ó, df, tá? E colunas a do codificar, que é columns to encode. Perfeito. E aqui, isso. E eu vou colocar o head pra gente poder visualizar, ó. Olha só como ficou o álbum name. Olha só. Track name, artista, ficou um código, né? Ficou tipo uma representação ali, você é o número tal. Sim. Né? Mas por que isso? Pra gente poder, toda vez que eu olhar pra minha base de dados, ó, o artista aqui 10.357, quem é? Se eu for comparar aqui, bom, é esse Jim Rostino aqui, que eu nem sei quem é. Tá? Mas é esse cara aqui, tá bom? Então, cada artista vai ter a sua representação. Ah, o Pink Floyd sempre vai ser o número 10, né? O Queen sempre o número 11, e assim por diante, tá bom? Beleza, o que a gente vai fazer agora é voltar para aquela parte de feature selection que eu falei para você, para a gente poder ver quais são as variáveis que vão compor nosso modelo. Aqui a gente vai fazer uma análise um pouquinho superficial, somente de correlação, mas eu volto a repetir para a galera que é importante você fazer uma análise mesmo exploratória dos dados e entender qual que é a importância delas, tá? Acho que é bem importante a gente falar disso. E até tô vendo aqui que eu escrevi analisando errado, né? Vou tirar esse Nzinho daqui, ó, analisando, pronto. Bom, agora, para a gente poder analisar essas variáveis, um gráfico que eu gosto muito de fazer é o de correlação, tá? Então, a gente vai colocar aqui, vou estar importando o Seaborn, porque eu vou criar o análise de correlação, o próprio Pandas faz pra gente, utilizando o ponto .core, tá? Mas o Seaborn eu gosto de utilizar ele para criar uma matriz colorida, para poder colocar a intensidade de cores em correlação alta e correlação baixa, tá? Como um mapa de calor. Isso, um mapa de calor, justamente é o heatmap que eu vou usar aqui. Isso, legal. ó. Então, como eu falei para você, ó, se eu chamar o dfmusica.core, eu pego a correlação, né? Guardo aqui em Correlation Metrics. Esse round to você tá colocando um arredondamento, né? Isso, porque ele vai vir, ele vai vir tipo 0 ponto alguma coisinha, algumas coisinhas, né? Sim. Então, para deixar mais bonita a visualização, eu coloquei o round 2, 2 casas decimais. Perfeito. Tá? E aqui a gente vai criar o gráfico, né? Então, vou colocar aqui na minha figura, ele vai receber um tamanho aqui, né? Que eu tô colocando do plot. E aí sim, ó, o que você falou, o heatmap. Ah, legal. Vou estar pegando o Seaborn, ele tem um, né? Aí vai estar recebendo nossos dados, que é da matriz. Essa variável que você acabou de criar ali em cima. Exatamente. Aí tem algumas configurações aqui de tamanho da linha e tal, né? E esse anote igual a true se você quer que aparece a correlação mesmo, o valor dela. Senão ele não aparece nada, tá? E esse CMAP é o nosso mapa de cor ali, que eu posso ter várias. Tem cores de azul, tem tons de roxinho. Esse Cool Warm, ele mistura aqui o azul com o vermelho, se eu não me engano. Como seria um mapa do tempo mesmo, né? Que o azul geralmente é usado para coisas frias e o vermelho para coisas quentes. Aqui é justamente isso mesmo, falou perfeitamente, Fabrício. Até tirei o zoom aqui só para mostrar para a galera como fica. O que ele faz aqui, né? Ele colocou todas as variáveis que eu tenho. E aí, tá vendo que tem uma faixa aqui de intensidade, de cor? Sim. É igual você falou, né? Tá mais forte, fica vermelho, tá mais frio, fica azul. O que acontece aqui na correlação? Se você tá analisando as variáveis e você vê que ela tem aqui nesse caso, né, que eu deixei vermelhinho, a correlação alta, ela vai estar mais puxada pro tom de vermelho. Então, você pode ver que essa vertical tá tudo vermelho forte e tá positivo aqui, que varia, né? O nosso range aqui, ele pode ir do negativo até o positivo, -1 até o 1, tá? E aí, por que ele traz totalmente positivo? Porque quando eu tô vendo essa variável, por exemplo, artista, eu tô vendo qual que é a correlação dela com ela mesma. Ah, sim. Então, de todas com todas, né? Então, isso, vai ser sempre 1 aqui. Mas é diferente, por exemplo, ó, se a gente vê, por exemplo, a variável loudness aqui, ó, tá 0.76 com energy.
Legal. né? Então, Então, é uma- loudness é altura, energy, energia, faz sentido. Tem uma Isso, correlação alta. entendeu? Qual que seria aqui a questão? Por que fazer correlação, né? Correlação é importante falar que não é causalidade. Uhum. Muita gente confunde isso, mas a gente consegue entender o quanto que uma variável cresce junto com a outra. Então, qual que é a direção dela comparando com uma outra? Então, é interessante até a gente fazer essa análise para alguns modelos, por exemplo, de machine learning, é interessante. Por exemplo, vamos supor se eu for aplicar aqui o PCA que eu falei para você. PCA é uma técnica que a gente tem de modelos não supervisionados, que ele vai criar componentes principais com base na variabilidade dos dados. Um dos pré-requisitos que a gente pega para criar um PCA é você fazer uma matriz de confusão e ver se tem muita variável correlacionada. Se tem, ou seja, vamos pensar aqui que eu tenho correlações fortemente, que tem evidência aqui que eu tenho várias fortes relações, significa que eu vou criar bons conjuntos ali de componentes principais. Aqui nesse caso já não sei se criaria muito, porque pode ver que eu tenho muita variável que está ali na casa do 0 ponto alguma coisa. Sim, é muita coisa azul. Isso, bem um pouco clarinho, vermelhinho, né? Tem muita correlação aqui negativa também, então não sei se daria muito bom. Então olha só que interessante a gente ver a correlação, né? Sim. E até legal, por exemplo, você pode pegar uma variável target aqui e até ver, poxa, qual que é a variável que eu tenho maior correlação aqui com ela, ou Deixa não eu tem, até ver. Ó, né? tô olhando aqui na tela junto com vocês, pessoal. Instrumentalness tá com 0,24, né, em Então, relação é com uma o target. correlação baixa, mas tem alguma coisa ali, né? Então, pode ser também um insight para você entender os dados, não é que é a resposta, tá? Sempre pensam isso, que a correlação não é causalidade. Com a valência, ele tem uma relação ali, isso aqui tá negativa. Ele tá negativo, significa que quando você for plotar o gráfico, ele não tá com aquela forma crescente, ele fica ao contrário, e é uma correlação aqui negativa forte. Forte. Você vê que tá 0,85, né? Tá bem azulzinho. Então, até um exemplo que dá pra gente fazer análise de correlação e ser até ali um potencial forte para escolher variável, por exemplo, é o modelo de regressão. Né? Deixa eu ver, por exemplo, qual que são as variáveis que são mais influenciadas ali com a minha variável dependente. Então, é uma boa estratégia também, tá? Bom, vou tirar aqui o zoom que eu tinha deixado um pouquinho mais distante, né? E agora a gente vai fazer aquele ponto que eu falei para você de entender o equilíbrio, tá, Fabrício? É importante porque se você tem um modelo desbalanceado, pode influenciar no seu algoritmo e você vai criar ali um algoritmo que talvez fique enviesado só para uma classe. Sim. Tá? Então é importante a gente ver quanto de proporção você tem, tá? Então, para fazer essa análise, eu vou pegar aqui a nossa target que tem na DF Music, vou dar o value counts e aqui eu vou estar colocando normalize igual a true. Por quê? Se eu colocar esse comando e eu estou fazendo até multiplicação aqui por 100, tá vendo? Arredondando. É por cento, né? Isso. Eu consigo ver uma análise do percentual. Então, eu acho que é muito melhor do que um simples value counts. É você ver em percentual, você tem uma noção de proporção, né? Então, por exemplo, a música agitadas, a gente tem aqui 54% de amostras e para música lenta, 45%. Então, não dá para tão assim desproporcional. Acho que a gente pode seguir com o modelo. Tá? Acho que era o contrário, na verdade, né? Lembra do gráfico que a gente viu que a maioria era mais para a esquerda, então talvez o 1 seja músicas lentas sim, verdade, e o 0 agitadas, então ele botou ao contrário. Exatamente, é verdade, bem observado, eu não tinha parado para pensar nisso. Até mesmo se a gente poderia verificar, eu acho que eu tratei isso em cima de DF Music, ó, se eu pegar e colocar aqui o 7 e a gente colocar aqui, por exemplo, DF, vou ver no dataset original, vou chamar aqui Target. Deixa eu ver, coloquei uma aspinha a mais aqui, ó. Agitada e lenta. Aí, se você for pegar, por exemplo, e fazer esse mesmo código no DF Música, né? Que é o que a gente tem ele já tratado, ó. Agitada é 0 e lenta é 1. Isso mesmo, tá certinho. Boa. Beleza, a gente já entendeu aqui as proporções, não preciso fazer nada. Se eu tivesse que tratar esse desequilíbrio, eu poderia aplicar, por exemplo, o oversampling, né? Falar aqui de biblioteca dos multi, que a gente consegue também trabalhar com esse desequilíbrio, né? Aí acho que é assunto para outros vídeos, que é bem complexo também, tá? Bom, agora a gente vai separar o dado em treino e teste, que isso aqui é meio que obrigatório se você cria um modelo supervisionado, tá? Eu vou ver aqui quais são as minhas colunas, tá? Por quê? Eu vou colocar só algumas colunas aqui para fazer o meu teste, Fabrício. Você não quer todas. Não vou colocar todas, e aqui, de novo, vamos pensar que eu fiz uma análise e entendi a relação de cada uma delas.
E até deixo o desafio pra galera tentar com todas, ou às vezes coloca só algumas depois do estudo, acho que fica mais interessante ainda. Pode usar, inclusive, o mapa de calor, né? O heatmap, para tomar como base. Exatamente, acho que aí fica legal, tá? Aqui eu olhei essas colunas e vi algumas que achei interessante com base no contexto de música, pra gente poder predizer. Então, o que eu vou colocar aqui, tá? Ó, por exemplo, eu vou pegar, até já coloquei aqui na lista de baixo, né? A gente vai importar o Train Test Split do Scikit-Learning, que essa é a ferramenta, a classe que vai trabalhar pra gente a separação de treino e teste, tá? Então, só pra galera lembrar por que tem que separar em treino e teste, treina para o algoritmo conhecer os padrões, normalmente a gente deixa de 80% a 70% da base, teste de 20% a 30% para o algoritmo poder testar em dados nunca visto antes, né? Que não passou ali no treinamento, tá? E essa técnica tradicional a gente fala que é a holdout, né? Para você separar ali em 20 e 30, por exemplo, né? De teste, 80 e 70 para treino. Então a gente vai estar utilizando ela. O legal é que a gente sabe a resposta, né? Então a gente consegue ver a acurácia, né? A precisão do nosso modelo. Sim, exatamente. Por isso que tem essa base de teste, pra gente ver a acurácia, tá? E olha que interessante, aqui eu tava até fazendo alguns testes, por isso tá comentado essa parte aqui, tá? Por quê? Eu tinha testado primeiro, tirando só a minha variable target e rodando com tudo. Fiquei testando, aí a galera testa mesmo pra ver o que acontece, tá? Aqui no X, essa variável X, eu vou estar guardando quais são minhas variáveis que são características, elas são minhas variáveis independentes. Então, eu coloquei, por exemplo, a popularidade da música, a duração, aqui está em milissegundos, né? O nível de dançabilidade, energia, o lounge, né? Que seria quanto que seria se a música é alta ou não, né? O acústico aqui, instrumento, se ela é uma música ao vivo e o gênero. Então, no final das contas, você acabou removendo o nome do artista. Sim, tudo aquilo que você falou que não fazia muito sentido, né? Poderia fazer sentido, né? Como a gente falou, dependendo do caso. Isso, depende. Mas aqui foi o que eu olhei aqui e falei, bom, vou usar com essas. Vamos ver como que fica o comportamento do algoritmo. Sim. Então, veja que aqui é como se fosse passar uma lista para ele dessas características, gênero, se é música ao vivo ou não, energia e tal, e ele vai tentar predizer se é lento ou não, né? E aí a nossa resposta é o Y, que aqui seria a target. Sim. Ó, Death Music, somente a target vai entrar no meu X, no meu Y no caso, tá? Aí aqui, o que a gente vai fazer, ó? Eu separo sempre dessa forma as variáveis xtrain, xtest, ytrain, ytest, para poder armazenar cada um desses conjuntinhos de teste. Então, train test split, eu chamo minhas variáveis características, a minha dependente em Y. Test size, aqui tá 0.20 porque é 80% para treinar ali, de fato treinar não, testar, né? Não, 80% é para treinar e 20% é para testar os dados, tá? Esse stratify aqui, ele é uma estratégia legal, principalmente quando você tem uma base que não tá tão desequilibrada para poder distribuir de forma estratificada, para não ter ali meio que desequilíbrio na hora de colocar em treino e teste. Então ele é bem legal, tá? Random state é uma semente aleatória que a gente vai pôr no dado e manter ela sempre, toda a execução aqui dos nossos algoritmos. E você esse escolheu aqui, 7 porque é o meu número que eu mais gosto. Eu poderia ter escolhido 42. Isso, 42 tem até, o pessoal usa muito 42 na comunidade, é um número padrão aí que todo mundo usa, tá? Mas ele não significa que é regra. Aqui você está pegando um cenário aleatório nos dados que vai se manter ele mesmo, tá? Sempre que quando você reproduzir esse algoritmo, vai estar nesse mesmo cenário, para não deixar enviesado. Mexer todos os dados, mudar ali as ordens, que isso muda também os resultados, tá? Então a gente vai rodar aqui. Ó, executei. Isso. E agora eu vou colocar um print só pra gente poder ver o shape de cada uma das bases, né? A minha base de treino e a minha base de teste. Então, realmente, eu criei essa proporção de 80% no treino, 20% no teste. Perfeito. E 9 colunas que foram as que a gente escolheu. Isso, diminuiu agora, que a gente não tem mais as 20 e poucas lá, ficou 9, né? Bom, agora a gente vai normalizar os dados, tá? Por que a gente vai normalizar? O que é normalizar também? Você até adivinhei a sua pergunta. Aqui é bem interessante a gente conversar com a galera, porque é um ponto que a gente precisa ter cuidado. Normalizar, por que normalizar? Primeiro, o que é normalizar, né? Seria você colocar os dados numa mesma escala. Então, é como se fosse você pegar uma reguinha, por isso que eu coloquei o print de uma reguinha ali, e você vai colocar todo mundo dentro dessa escala, tá? Por que a gente faz isso? Para o algoritmo poder entender os padrões de forma mais clara e não ter ali competições. Então, por exemplo, se a gente está vendo aqui a informação de níveis de... Aqui no caso, vamos pensar um cenário que fica mais fácil para o pessoal entender, né? Na minha base de dados tem salário e também tem metros e também tem idade.
São unidades diferentes. A idade ali entre 0 e 100, vamos dizer assim. Isso. Salário, eu espero que seja maior do que isso, né? Então, entre Isso. 1.000 e 20 mil, 30 mil, Exatamente. 40 mil. E aí pode ser que alguns modelos, que principalmente os que lidam com medida de distância, por exemplo, um KNN, pode ser influenciado. Né? Quando a gente trabalha ali colocando na forma natural que veio ao mundo ali os dados, eu colocar lá dentro sem deixar normalizado ou padronizado. Então é sempre uma técnica legal você normalizar antes ou padronizar. E aí tem até diferença em normalização e padronização, né? Aqui no caso a gente vai estar colocando min, max, scalar, que é normalização. Então aqui eu vou estar criando essa escala dos meus dados de 0 até 1. Se eu quisesse padronizar, aí seria com a estatística do z-score, que aí é o standard scalar, que aí a gente vai estar pegando os dados e eu vou estar trabalhando com a média e desvio padrão ali dos dados. Então, o Standard Scalar, ele até deixa ali meio que repete um pouquinho o comportamento de dados quando a gente tem algumas amplitudes. Por conta de trabalhar ali com a média e desvio padrão, ele não deixa tudo de 0 até 1. Ele cria ali algumas representações de um pouquinho de altos e baixos que tem, mas só que ele fica padronizado, tá? Porque a gente zera ali a média, né, e trabalha com desvio padrão, tá? Aqui na normalização, tô pegando até a fórmula ali, você pega o seu dado, você trabalha com mínimos e máximos ali, né? E você coloca dentro desse intervalo, de 0 até 1. Então, não vai fugir desse range, eu consigo colocar nos meus algoritmos e eles se performam melhor. Principalmente se a gente falar em Deep Learning, que é uma regra, você tem que normalizar porque funciona melhor de acordo com a arquitetura da rede, tá bom? Então, aqui a gente vai estar importando min, max, scalar, lá do pré-processing do scikit-learning. Scalar, vou guardar aqui a minha classe. E aqui em xtrain a gente vai estar dando um fit na base, somente da base de treinamento. E aí, até deixei aqui anotado, falar sobre data leak. Por quê? Não sei se a galera parou para pensar quando está fazendo normalização, mas perceba que a gente só faz o fit na base de treinamento. Por que será que a gente faz isso? Bom, se você fazer esse fit, seria você treinar ali as características dessa base de treino. Se você fazer o treinamento dela e também fazer o treinamento em cima de teste, você vai estar fazendo com que as estatísticas dessa base de treino e de teste não sirvam para nada, ela vai estar se replicando. Então a ideia aqui deixa eu entender o comportamento da minha base de treinamento e eu preciso generalizar novos dados na base de teste. Então, para não ter vazamento dessas estatísticas, desse comportamento, isso se chama data leak, esse vazamento de dados, a gente só faz o fit na base de treino, tá? Então, veja que eu estou fazendo apenas o fit no meu treinamento e a transformação ela é aplicada para a base de train, que a gente está já treinando, né? E a base de teste que vai ser atestada aqui no momento, que são os dados do mundo real, entendeu? Então, é por isso que a gente separa e eu deixei essa explicaçãozinha também aqui em cima, depois para a galera ver, tá? E aqui, perceba que eu estou criando um xtrain escalonado, um xtest escalonado para poder armazenar uma nova representação, para não criar confusão ali no teste. Que vai ser a nova versão entre 0 e 1 de cada uma das bases. Exatamente. Bom, agora que a gente preparou todos os dados, chegou o momento da gente executar os modelos de machine learning. Estava esperando esse momento. Esse é o momento de cerejinha do bolo, né? O que a gente vai fazer aqui? Eu criei essa função legal, que ela se chama roda modelo, na qual ela vai receber aqui um modelo e ela vai executar várias medidas de desempenho para a gente poder ver se esse modelo está performando bem ou não. Isso aqui é uma forma um pouquinho mais complexa que eu criei, mas a galera pode criar ali modelo, cada um por uma vez também testando, tá? Mas como eu falei, é legal criar aqui as funções para poder, de fato, se habituar até mesmo com esse cenário, tá? Então, essa função ela vai receber um modelo que a gente vai instanciar numa variável e aí ela vai passar por vários testes aqui de métricas, né? Então, lá do scikit-learning eu vou importar a curva ROC e o Classification Report, né? Esse ROC Alce Score aqui é a área da curva ROC, tá? Então, ele vai pegar aqui o nosso modelo, ele vai fazer o fit treinamento com a base de dados escalonada, o YTrain. Aqui ele vai calcular a probabilidade da área da curva ROC, né? Nessa parte aqui, ó, o Prob Predict, ele vai pegar o nosso modelo, fazer a predição das probabilidades na base de teste. E aqui ele vai guardar nessa variável alce, né, o nosso valor ali da predição, do quanto que tem aquela probabilidade de ser aquela classe. E aqui eu vou estar fazendo alguns prints também, tá? Aqui eu vou estar fazendo o Classification Report. E aqui é só um print para a gente poder calcular aqui as probabilidades da curva ROC, tá? Aqui, tá vendo? Todas essas etapas eu estou calculando a probabilidade. E aí eu vou fazer um plot com essa curva ROC. E converter aqui as probabilidades das classes em binários, em 0 e 1.
E eu tenho até um comentário, né, Raquel, que é, se você tá vendo isso aqui, meu Deus, que coisa, que eu tô vendo isso? Copia esse código, porque a gente vai compartilhar esse Google Colab com você, copia ele, ou escreve ele na mão, até melhor, escrever para você memorizar e tudo mais, joga na inteligência artificial, por exemplo, lá no ChatGPT, na Luri, que é a inteligência artificial aqui da Alura, no Gemini do Google, e pede para ele, me explique linha a linha. Sim. E se você não entendeu algum conceito, pede, me explique esse conceito. Então a gente pode usar hoje em dia a IA para nos ajudar no dia a dia mesmo, né? Eu uso muito, viu, dessa forma, acho bem legal, também. porque às vezes a gente pega algum código que tá pronto, de algum portfólio, e a gente não entende mesmo o que tá fazendo, né? Eu acho que é bem legal pra galera, boa dica, viu? Então aqui parece também assustador, gente, mas é só o que basicamente está fazendo calculando a curva ROC e o Classification Report. Aí deve estar se pensando o que é a curva ROC, né? Curva ROC, você vai plotar ali uma probabilidade de pertencimento de classes, então ele vai trabalhar aqui com os verdadeiros positivos e falsos positivos. E até no desenho vocês vão ver que ele forma mesmo uma curva para poder a gente analisar ali o quanto que esse classificador consegue ser sensível nas classes. Então, se ele estiver muito longe de um certo limiar, que a gente tem aqui de 0,5, significa que o meu modelo está bom. Se ele estiver mais próximo, é porque o modelo está ruim, não está conseguindo distinguir bem essas classes, tá? E chegou o momento de testar alguns algoritmos. Primeiro vai ser regressão logística. Tá, aqui é o roda modelo, tô vendo aqui, ó. Você está chamando aquela função. Exatamente. Olha só pra gente explicar pra galera, instanciei um modelo, tá, ó, chamei ele, instanciei a classe em modelo logístico. Olha o roda modelo aqui, né, a gente executa ele, rodou o modelo logístico, o que ele coloca pra gente? O print da área da curva ROC, Classification Report e a curva ROC aqui, ó. Sim. Olha que bonitinha ela, tá, ó. É todas as coisas que estavam dentro daquela funçãozinha. Exatamente. Tá vendo que legal? Ele colocou pra gente a taxa de verdadeiro positivo e taxa de falso positivo. E aqui é legal a gente olhar para cada um desses modelos e analisar o comportamento deles. Então, por exemplo, a área da curva aqui tá 0,79, que aqui foi arredondado para 0,80, tá vendo? E aqui é aquele limiar que eu falei para vocês, de 0,5. Então, quanto mais essa minha curva estiver próxima aqui, ó, do 1, nesse meu eixo, do eixo X, Y aqui no caso, que é a taxa de verdadeiro positivo, significa que o meu classificador ele consegue separar bem, distinguir bem as classes. Legal. Quanto mais longe, pior é. E tanto é que, se você for ver revocação, precisão e F1 score, tá abaixo também. Então, não é um modelo que ficou bacana, né? O modelo aqui da regressão logística, ele trabalha com a probabilidade de um evento binário ocorrer, né? Então, a gente vai ter aquele cenário de probabilidades binárias de 0 e 1, que é o que a gente tá mesmo fazendo aqui de músicas agitadas ou lenta, mas ele não performou legal, tá? Aqui a gente teria que estudar se realmente essas variáveis fazem sentido ou não, e até mesmo o modelo talvez não tenha tanto potencial assim, tá? Porque aqui você teria que ter uma fronteira linear entre as classes muito bem feitinha, muito bem separada para dar certo. Acho que é por isso que não deu certo aqui, tá? Sim, a gente pegou uma acurácia aqui de 72%, isso, né? E a acurácia, lembrando pra galera, que não é a métrica principal que eu diria para analisar, tá? Eu acho que o F1 score é muito mais interessante, a curva ROC também é bem interessante, tá? Perfeito. Bom, próximo que a gente vai testar aqui é o KNN, que ele é um modelo que a gente fala que é o K-Nearest Neighborhoods, né? Que ele pega ali um ponto do seu dado, ele vai ver qual, de acordo com os vizinhos próximos ali dele, que você vai setar esse número de K vizinhos, quanto aquele dado se parece mais com o outro. Então, ele utiliza aqui medida de distâncias também, tá? Então, a gente vai rodar ele aqui, eu coloquei um K igual a 3. No caso aqui, a gente pode até, uma estratégia legal é você colocar números ímpares para não ter empate, tá? No número de K. Então, eu coloquei aqui um igual a 3. Ele melhorou um pouquinho. Tá 0,81, né? Aumentou, mas aqui também o F1 score não tá tão legal assim, né? Revocação, precisão. Então, olha só que estranho ficou também essa curva. Ficou meio quadradinho, né? Não ficou muito legal também, tá? Então, vamos testar um modelo mais poderoso. Gosto muito do Randall Forest porque ele é um modelo de ensemble, né? Então, o que seriam os modelos de ensemble? Você vai pegar ali um conjunto de árvores. Aqui no caso do Randall Forest, ele trabalha com um conjunto de árvores aleatórias. Esses dados aleatórios, esse processo de criar essa aleatoriedade entre as árvores, se chama de bootstrap. Então, ele trabalha com essa questão do ensemble learning, né? E o bootstrap para poder aprender a generalizar os dados com base nesse conjunto de floresta de árvores. Então, com base ali na combinação de vários modelos, ele vê qual delas ali se comporta melhor e escolhe aquele tipo de cenário da árvore para poder replicar no algoritmo, tá? Então, a gente vai rodar ele aqui primeiramente com
a configuração de profundidade da árvore igual a 7, então aqui seria o quanto de ramificações vai criar na árvore. N-estimators, ele seria aqui de fato o número de árvores que vão estar na minha floresta. Então o padrão dele, se não me engano, é 100. Até a gente pode entrar aqui, por exemplo, ó, no scikit-learn ele mostra pra gente o que seria aqui o parâmetro, tá vendo? Ó, o N-estimators, default igual a 100. Default igual a 100. Tá? Então, Se você não 100. colocar nada, sempre vai ser os valores default, tá? Uhum. Então, executando aqui, ele é até um modelo que vai demorar só um pouquinho mais que os outros, porque ele é de ensemble, tá? Ele tá gerando, imagino, todas as 100 árvores. Isso! E E aí, analisando por isso que ele todas demora elas. mais. É um dos... Não digamos que não é benefício, mas tem os seus pós e contas, né? Então, ele pode demorar mais. Eu já rodei alguns modelos que duraram 3 horas. Nossa. Então, dependendo da base de dados, da complexidade, demora sim, tá? Uhum. Aqui, ele melhorou um pouquinho também, mas também nem tanto, né? E aqui, o que a gente faria para melhorar? A gente tá vendo que não tá saindo, tá meio estagnado, né, Fabrício? Uhum. Eu apresento para vocês o Grid Search, né? O Grid Search, ele é uma técnica que você pode importar lá no scikit-learn no modo Selection. Ele é uma técnica na qual você vai criar aqui um dicionário de parâmetros e aí você pode fazer um teste de vários conjuntinhos que a gente fala que são a validação cruzada, pegar vários conjuntinhos de dados, ou seja, vários cenários ali, a gente fala que é k-folds, né? Que eu pego partes aleatórias da minha base de dados e eu faço tentativas com vários tipos de parâmetros. Então, olha que legal, aqui eu criei esse dicionário Pattern Grid, na qual eu estou colocando tentativa de árvores de 100, 200 e 300, e a profundidade 5, 10, 15. Então, ele vai testar várias combinações. Então, ele até demora um pouquinho para ser executado. Eu não vou executar com vocês aqui agora. Pouquinho? Ficou uns 30, 45 minutos, mais ou menos, na minha máquina aqui. Então, pessoal de casa, tá? prepara aí, quando for dar o play nesse, para deixar o computador, tomar um café. Exatamente, ele vai almoçar. demorar um pouquinho, tá? Mas é normal, porque ele faz várias combinações, tá? Então, aqui até deixo a dica pra galera entrar aqui no scikit-learn e tem vários parâmetros, tá vendo? Você pode brincar com vários aqui, criar várias possibilidades. Só coloquei 2 e já demorou bastante, né? Mas ele trouxe resultados satisfatórios, tá? Perceba que aqui, ó, pra gente executar, eu chamo a classe, chamo qual algoritmo eu quero executar, O Random Forest os de novo, meus né? parâmetros. Esses CV são os k-folds que eu falei pra você de validação cruzada. Ele vai trabalhar com 5 folds aqui, tá? Esse scoring vai ser qual é a medida que a gente vai utilizar como parâmetro de avaliação de todas, que ele tira uma média final, tá? Eu estou utilizando o F1 Score. E esse N-jobs aqui seria para ajudar no processamento da execução, tá? Ajusta aqui, né? No caso aqui o modelo é um parâmetro ali no caso, né? Você vai fazer o fit com um X-train e o Y-train. E aí ele vai fazer um print dos melhores parâmetros aqui, pegando best params. Só que eu não vou executar, eu deixei aqui já salvo pra gente, tá? Ele deu aqui a combinação de 15 ramificações com 300 árvores. Isso foi o ideal, vamos Foi dizer o assim. melhor, o que teve o maior F1 Score, Sim. que eu utilizei aqui, né? Ó. F1 Score, lembrando que é a média harmônica entre revocação e precisão. Então, tá em dúvida se quer mais revocação ou precisão? F1 Score, tá? Perfeito. Bom, Deixa eu tentar entender. Sobe um pouquinho aí, por favor, Ana Raquel. Ele pega, então, por exemplo, o max depth, né, a profundidade de 5, combina com o de 100. isso. E depois o de 5 com o de 200. Isso. E depois o de 5 com o de 300. Testa em 5 caixinhas Em 5 separadas. caixinhas separadas. Isso, de dados, que essas caixinhas são aleatórias. Tá, Então, ele pega e faz um cenário diferente ali nos dados. perfeito. Isso é legal pra, o quê? Generalizar, tá? Então, por isso que a gente sai aqui de um estagnamento. Você tá saindo do underfitting e tem que tomar cuidado que também, até mesmo o método de ensemble pode muito ali, a ramificação, por exemplo, de árvores pode gerar overfitting. Sim, Né? Então, aqui a gente tem que saber brincar também com os hiperparâmetros, tá? perfeito. Então, a gente vai executar aqui agora com esses novos parâmetros. Então, perceba que eu fiz a mesma coisa aqui, Fabrício, só que eu deixei modelo Random Forest GS de Grid Search, tá? Chamei aqui, ó, o 15 e o 300, que tá aqui, tá? Para ele poder Era executar. o melhor lá da outra vez. Isso. E agora a gente vai esperar aqui para ele poder ver se de fato teve uma melhora naquela curva ROC, na precisão, na revocação, na acurácia também, né? Porque, de fato, se eu testei aqui, ele tentou fazer essas combinações, ele viu qual se performou melhor, tá? Então, Grid Search dá para fazer com qualquer tipo de algoritmo de machine learning, dá para você colocar e fazer vários testes, tá? A gente usa bastante para poder, quando você testou vários modelos, viu que tem aquele que você achou favoritinho,
trabalha em cima dele, né? Sim. Testa vários hiperparâmetros, acho que vai ser bem legal, tá bom? E aqui, né, na outra vez a gente tinha rodado com a profundidade de 7 e 100 árvores, demorou já ali alguns segundinhos. Isso! Aqui a profundidade de 15 e 300 árvores vai demorar um pouco Demora mais, um pouquinho né? mais, exatamente. Então, quanto mais for complexo o modelo, vai demorar um pouquinho mais para executar, tá? Isso é normal e até mesmo porque a estratégia aqui de Ensemble é um pouquinho mais demorada, né? Mas logo ele vai printar aqui pra gente e depois que a gente printar, eu vou subir aquela base de dados que eu falei pra vocês de teste e a gente vai testar aqui o modelo pra ver se ficou legal e a gente vai colocar ele lá no repositório do Git pra poder deixar publicado bonitinho, tá? Ó, agora foi, hein? Você pensou? Olha essa curva, 0,90, bem melhor. Opa, ficou bem legal, né? Olha só É. que bonitinha a curva. Sim, tá Tá bem mais vendo? próxima. É. Ele falou que a área da curva aqui tá 91, que é essa área aqui que ele calcula, né? Dentro desse azulzinho. E olha que legal, o F1 score tá 81, 84, né? Que ele tá muito aqui de acordo com a precisão e evocação, porque é a média, né? A acurácia, 82, então assim, não tá próximo ali do 90, mas melhorou já. Bastante. Eu poderia até fazer o quê? Trabalhar com mais hiperparâmetros, com mais condições aqui para ir melhorando esse modelo, tá? Então fica um desafio pra galera, até quando for publicar no portfólio deles, fazer algo diferente também, acho que fica bem legal, Sim. tá? E aí chegou a hora da gente ver se deu certo mesmo, Fabrício. Bora. Bom, então agora com o modelo já criado, a gente vai estar pegando esses novos dados que eu tinha colocado nessa pastinha, que é um Excel que tem 2 linhas de dados ali. Então, algumas características igualzinho com as colunas que a gente treinou o modelo para poder, de fato, ver se esse modelo realmente consegue pegar essas características de novas músicas e para dizer se é uma música lenta ou uma música agitada. Bom, então aqui a gente vai estar criando uma variável novos dados, na qual eu vou estar pegando nossa base original, né, que eu vou estar armazenando essas linhas aí desses novos dados, para poder manter ela de forma original. Quando eu for rodar o predict do modelo, eu vou depois fazer um print, né, desses dados originais e quais foram as predições. E aqui eu vou estar também guardando base original, que vai ser de fato a base que eu vou utilizar no print. E aí você deve estar se perguntando por que você colocou a mesma base em variáveis diferentes. Bom, é porque essa base original eu vou utilizar ela no print e essa variável aqui, novos dados, é de fato a base que a gente vai processar lá na pipeline que a gente criou, né? Então, o que a gente criou na nossa pipeline? Teve uma etapa de label encoder para poder pegar ali alguma coluna característica que tenha texto, como por exemplo o gênero da música, né? Então a gente vai pegar essa coluna, vai aplicar o label encoder. E aqui também temos a parte do min-max scalar que a gente aplicou aqui a normalização dos dados, tá? Então a gente vai colocar aqui, na próxima etapa a gente vai criar a pipeline, na qual a coluna que eu vou utilizar aqui, o label encoder, é a track gender, né? Que seria ali de fato o gênero da música. Aqui em label encoder data frame vai ser a função que eu vou aplicar os meus novos dados e essa coluna de fato que seria do gênero. Então ele vai fazer a aplicação de label encoder. E eu também vou estar aplicando aqui a transformação do min-max scalar e armazenando aqui em novos dados, tá bom? Próximo passo, a gente vai realizar aqui a predição com o modelo de Random Forest, dado aqueles hiperparâmetros que a gente trabalhou no Grid Search, tá? Então, vou fazer o predict desses novos dados, vou armazenar aqui em previsões, e depois eu vou criar uma funçãozinha aqui para poder mapear esse valor, e dado ali a entrada de zeros e uns, ele vai conseguir prever para a gente classificar ali, para ter um print bonitinho, não ficar 0 ou 1, né? Não ficar binário. Ele vai encontrar aqui, quando for um valor igual a 0, ele vai retornar música agitada, e se for igual a 1, vai ser música lenta. E se não tiver nada disso, que no caso não vamos ocorrer, né? Mas eu só deixei uma tratativa aqui, tá? Que vai ser o desconhecido. Dado toda essa função criada, é só a gente vir aqui agora na base de dados original. Vou criar uma coluna chamada target, que vai ser ali de fato a coluna que vai armazenar a nossa predição. Vou pegar a funçãozinha mapear valor e eu vou colocar aqui os dados das previsões que a gente armazenou aqui em cima, dado o predict do modelo, tá? E aí eu vou dar um head agora para a gente poder visualizar como ficou. E olha que bacana. A gente tem aqui como resultado os dados da coluna original, né? Os dados originais que a gente tem aqui no caso, porque se eu colocasse um print dos dados pós-normalização, pós-label encoder, não ia mostrar aqui de fato os dados reais, do jeito que eles estavam entrando no modelo. Então não ia ficar legal até para a gente conseguir entender aqui, interpretar esse modelo, porque o min-max scalar normaliza, né, de 0 a 1, então eu não ia conseguir entender aqui a diferença das músicas, das características, né? Então essa primeira linha aqui, a gente tem uma música do gênero de rock. Aí, dado aqui as características, né, do acústico, né, da questão da música ser alta ou não,
se é uma música que teve ali algumas partes em ao vivo, né, que tem essa coluna liveness, a duração dela. Então, dado essas questões aqui, ele classificou essa música de rock como uma música agitada. E faz sentido, né, porque normalmente as músicas de rock a gente tem ali algo mais agitado por conta das guitarras, das baterias, né? E essa música aqui de baixo, ela tem algumas características aqui um pouquinho mais baixas do que a de rock, e ela é do gênero de folk. E aí foi classificado como música lenta, né? E até faz um pouquinho mais sentido, porque o folk normalmente é mais tranquilo, né? Se a gente for pensar, por exemplo, Bob Dylan, né? A gente tem esses gêneros que são músicas mais ali confortáveis, não são tão agitadas como, por exemplo, uma de rock. Bom, então agora com o modelo pronto, a gente pode falar pra galera pegar e subir ele no Git, né? Sim, que acaba sendo ali, é só você criar um repositório, você pode subir o arquivo ali, né? Na parte que você cria, você faz o upload do arquivo, você deixa lá no notebook. Pode colocar um readme, né? Pra poder falar ali sobre algum descritivo do projeto, né? Colocar essa descrição inicial, acho que é bem legal. Deixar ali algumas informações, acho que é bem bacana, né? Com certeza. E pessoal, esse repositório aqui vai ficar disponível para vocês, esse projetinho, mas como eu falei antes, né, é bom que vocês copiem, que vocês escrevam, que vocês usem a IA para entender cada parte ali do código que talvez você não tenha entendido. E eu espero que realmente isso sirva para você nas suas próximas entrevistas de emprego, para você criar realmente seu portfólio e também para você estudar, né, para você aprender coisas novas, é sempre muito útil. Muito obrigado, professora Ana Raquel, pela participação. Obrigada eu, Fabrício, obrigada a galera também que está em casa. Espero que seja bem proveitoso aí para poder iniciar esses estudos na área de Data Science. Com certeza. E, como sempre, né, comenta aqui, deixa o seu like, eu acho que merece aqui, esse projeto foi muito legal, com a gente analisando aqui as músicas do Spotify, se inscreve no canal. E a gente se vê aqui mês que vem para o próximo episódio dessa websérie Hipsters Portfólio Dev. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Até mais.